Quais as consequências de um jejum prolongado? Como iniciar uma dieta de forma consciente? E na gravidez, a alimentação muda? Estes são alguns temas do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. Dietas da moda podem influenciar hábitos, mas também podem trazer consequências graves à saúde. Quem fala sobre o assunto conosco, quem fala sobre alimentação, é a nutricionista Aline Rodrigues. Hoje conosco no Sete Lagoas em Debate. Muito obrigada pela sua presença, Aline. Vamos começar falando daqueles alimentos, Aline, salvadores da dieta, né? De tempos em tempos a gente vê um alimento assim. É a farinha seca-barriga, chia, óleo de coco. Como lidar com tanta novidade, né, nesse cenário de busca pelo corpo perfeito? Então, Raquel, esses alimentos, eles aparecem na mídia quando um famoso utiliza. Então, muitas vezes, Ivete usou um óleo de coco ou usou uma chia, e aí as revistas soltam essas matérias e mostrando que aquele famoso usou e vira o boom. Uhum. Começa todo mundo a querer usar e as vendas, né, aumentam. De forma aleatória, compra Isso, ali com sem certeza. ter menor... Mas é preciso saber qual que é a importância desses alimentos. Alguns não têm propriedade alguma. Por exemplo, a farinha seca-barriga. É um misto de farinhas que as pessoas consomem, misturam em água, frutas, e essas farinhas dão saciedade e pronto. Acham que resolveu. Né? Mas é importante um conselho de um profissional para que ele possa orientar adequadamente o consumo desses alimentos. A chia, por exemplo, existe evidências científicas de que ela é um superalimento pelo fato dela ser rica em ômega 3, e o ômega 3 é um óleo extremamente importante para a nossa saúde. E ela, em contato com líquidos, ela forma um gel no estômago e esse gel dá saciedade. Né? A questão do óleo de coco é pelo fato dele ser considerado um alimento termogênico. O que seria isso? É um alimento que acelera o metabolismo. Então, as pessoas acham que consumindo óleo de coco acelera o metabolismo e está resolvido. O emagrecimento então, acontece. Pronto, eu emagreci, mas não é isso. Esse consumo de óleo de coco tem que estar associado a uma alimentação equilibrada. Então, esses alimentos, eles não funcionam sozinhos. É importante as pessoas entenderem isso. Eles funcionam num contexto alimentar saudável. E é importante ter hábitos alimentares adequados, comer várias vezes ao longo do dia, tomar bastante água, que com isso vai conseguir resultados consumindo esses alimentos. Existem também os contras desses alimentos. O óleo de coco, por exemplo, que as pessoas não sabem, ele pode aumentar o colesterol. E às vezes a pessoa cozinha com óleo de coco, faz arroz, feijão, faz omelete, faz bolo, toma antes do treino, mas pode aumentar o colesterol. E aquela pessoa que já tem tendência ao colesterol alto. Isso, já é um histórico familiar, então com certeza pode piorar o estado da pessoa. Então, o que é importante? O acompanhamento com o profissional adequado, exames para ver como que está essa pessoa, né? Se ela tem condições de usar aquele alimento, né? E a quantidade, que o que eu falo é a quantidade adequada de se usar ao longo do dia. Geralmente eu indico uma colher de sopa de óleo de coco ao dia e tem gente que usa óleo de coco o dia inteiro. Para tudo. Né? Para tudo. Então tem que ter uma prescrição adequada para que o consumo não seja incorreto e não possa trazer danos à saúde. Pois é, você falou a questão de exames. O nutricionista, por exemplo, ele pode pedir exames para a pessoa antes de começar a dieta, antes de seguir, né, um cardápio, vamos dizer assim, alimentar. Sim, Raquel, nós somos embasados por uma lei, né, que nos permite pedir esses exames para que a gente possa acompanhar o paciente. Porém, a gente é barrado por alguns convênios, os convênios não nos deixam pedir esses exames. Né? Então, tem uma briga muito grande aí para que o nutricionista consiga pedir esse exame diretamente, para que a pessoa não precise ir num médico, para que esse médico possa fazer essa transcrição. O acompanhamento de exames é muito importante para o tratamento nutricional. Né? Ver como que está o estado da pessoa, ver como que essa alimentação está influenciando o estado nutricional dela. Então, nós precisamos de pedir esses exames. Porém, ainda temos essa briga com os convênios, alguns aceitam os nossos pedidos, outros não aceitam, outros pedem que o paciente vá ao médico, para o médico fazer essa transcrição, consiga esses exames. Então, aí isso ainda não é consenso, né? Isso mesmo. Então, temos que aguardar aí e ver se vai acontecer. A pessoa tem que ter essa consciência de que precisa de alguns exames. Isso, porque precisa. Ela pode consumir alguns alimentos aí que, na verdade, eu tenho um caso de um paciente, por exemplo, até um primo meu, que eu introduzi o óleo de coco para ele,
né, para ele ser feito termogênico, acelerar o metabolismo, e ele emagreceu após o uso, porém o colesterol dele aumentou 2 vezes mais do que ele estava. Então, olha só. Então, para ele não foi legal. E eu só iria saber se eu tivesse o exame em mãos. Então, por isso que é importante essa prescrição de exames para que a gente possa acompanhar esse paciente e dar a melhor conduta. Então, a gente está falando da questão da dieta, e existe um conceito hoje que não é mais dieta, né? Reeducação alimentar, porque é um estilo de vida que a pessoa adota para o resto da vida dela, né? Não tem como ser um período e depois, hoje eu vou comer de tudo. Hoje não, porque dá para abrir uma exceção ou outra, mas assim, você mudar, emagrecer aquilo que você quer e depois voltar aos velhos hábitos, não adianta nada. Como manter uma dieta que dê para você continuar com ela, que ela não se perca no meio do caminho? Qual a consciência que se deve ter e qual que deve ser o pensamento nesse sentido para que a dieta não seja um problema na vida, a pessoa se torna um indivíduo antissocial, sim, porque não consegue, né, participar de festas e tal. Como que trabalhar isso aí na sua vida? É importante as pessoas entenderem que a reeducação alimentar, ela não deve ser um fardo, né? Sim. Às vezes a pessoa carrega aquilo como, é muito difícil, eu não consigo fazer, né? E também não entenda que isso é um protocolo a se seguir por um mês, né? Você tem que ter uma mudança na alimentação para o resto da vida. Eu costumo explicar aos pacientes que o cérebro da gente, ele leva no mínimo 3 meses até 8 meses para mudar um hábito, aceitar uma mudança. Então, fazer por um mês não vai adiantar. Não vai adiantar. Você tem que fazer pelo menos no mínimo 3. Você vai perder, como diz o outro, vai perder 30 dias. Não vai adiantar. Não vai perder nada. Então, as pessoas têm que entender que não existe um papelzinho lá que você pega e segue, pronto, por um mês emagreci, pronto, posso retomar os meus hábitos. Porque o nosso cérebro não é bobo, ele acredita em tudo aquilo que a gente faz. Então, se você tem hábitos saudáveis, come bem diariamente, consegue ter essa rotina adequada, você consegue fazer o cérebro acreditar que aquilo é uma verdade. Então, você consegue manter aquilo. Né? Então, é isso. Primeira mudança, Raquel, é no cérebro. Né? A primeira mudança, a pessoa tem que querer isso. Ela tem que entender que é necessária essa mudança, que não tem um papelzinho que ela vai seguir todos os dias, e sim ela tem que fazer isso sempre, né? E respeitando a individualidade. Então, por isso que o profissional nutricionista é tão importante. Por quê? Para poder prescrever para a pessoa justamente aquilo que ela consegue, aquilo que ela dá conta, né? Aquilo que ela aceita bem. Né? Não existe aquilo, tem que... Não pode beber quem bebe. Não pode beber absolutamente nada. Não posso beber, nunca mais. No final de semana você está proibido, você não pode beber cerveja. Eu não ensino meus pacientes isso. Eu ensino que você pode consumir de tudo em pequenas quantidades. Existe um equilíbrio. Mas essa individualidade, que eu sempre vou continuar batendo na tecla, ela é extremamente importante, porque nem tudo é bom para todo mundo. Eu posso com tudo, mas nem tudo é bom para mim. Sim. Então, a gente tem que entender isso em cada paciente para que possa fazer a prescrição. Né? Eu, por exemplo, eu não posso tomar leite. Se eu tomo leite, eu fico com refluxo, eu tenho uma distensão abdominal. Então, para mim, não é legal. Mas, às vezes, vai ter um paciente que pode consumir. Vai ter outro que pode consumir. E aí? Nem tudo é bom para todo mundo. Até para mim já não é um alimento que não é importante. Então, as pessoas têm que entender que é preciso saber o que faz bem para ela. É preciso entender as dificuldades. A gente tem que trabalhar muito isso durante as consultas. Tentando dar soluções para as pessoas. Né? Por isso é bom procurar o profissional, até para você falar assim, olha, eu consigo ir até esse momento. O meu marido, por exemplo, ele não abre mão do café com açúcar. Não adianta, ele não vai fazer. Então, não adianta você fingir que vai dar certo, se você tem consciência que não vai dar, né? Isso. Porque um cafezinho com açúcar vai atrapalhar em quê a pessoa? Ela precisa de usar adoçante? Por quê? É protocolo? Todo mundo tem que usar adoçante? Não, adoçante foi feito para o diabético, para a pessoa com hiperglicemia. Então, por que uma pessoa normal, que não está doente, precisa de usar adoçante? Isso tem que ser engessado, tem que ser imposto? Não. Negociar com ele. Né? Olha, quantos cafezinhos por dia você está tomando? Né? Toma vários. Pelo menos reduz, ou toma de manhã só um pouquinho. Não tem problema nenhum. O problema é isso o dia inteiro, isso sempre, ao longo da vida toda, a semana toda. E aí junta as outras coisas com açúcar, junta as bebidas açucaradas e aí piora. A balança mostra o resultado. Equilíbrio é tudo. A gente vai para um rápido intervalo, vamos voltar então falando sobre alimentação na gravidez. Daqui a pouco.
Sete Lagoas em Debate de hoje eu recebo a nutricionista Aline Rodrigues, está falando para a gente sobre alimentação na vida e agora a gente vai falar sobre um estado diferenciado que eu me encontro agora, que é o de gravidez, Aline, e a gente ouve muito falar que a pessoa tem que comer por dois, que a pessoa tem que comer mesmo, tem que comer tudo que está na frente, que der vontade, mas não é bem assim não, né, Aline? Não. Como é que funciona esse estado aí estranho? Então, as pessoas têm que entender o seguinte, cada mulher vai ter, dependendo do peso que ela engravidou, ela vai ter uma quantidade de quilos que ela pode ganhar durante a gestação. Então, isso é importante respeitar. Essa história de comer por dois, ela atrapalha em muito o que nós chamamos de programação metabólica. O que seria isso? Né? Essa nutrição do bebê, esse ganho de peso adequado do bebê. E se ela se alimenta em grande quantidade, ela aumenta o ganho de peso dela, isso consequentemente aumenta o ganho de peso do bebê. E esse bebê lá na frente, depois que ele nasce, ele pode desenvolver doenças como diabetes, ou como obesidade, ou como uma compulsão alimentar. Na verdade, a gente nunca pensa nisso, né? A gente não pensa que ele pode ter um problema. Não pensa. O primeiro pensamento é se a gente vai engordar ou não, mas ainda tem isso, Raquel, né? Que é pior ainda. Eu explico aos pacientes, gente, a nutrição da mãe tem ligação total com o bebê. Vocês têm que pensar que não é vocês mais. Tem um serzinho aí desenvolvendo. Então, a saúde, principalmente dele, ele está crescendo em meio ao que você está se alimentando. Se você está se alimentando de coisas ruins, de excesso de açúcar, de excesso de produtos químicos, de excesso de produtos tóxicos, esse bebê também vai crescer nesse ambiente. Então, a alimentação equilibrada da mãe vai influenciar diretamente nessa nutrição do bebê. Então, sem essa de que eu posso comer tudo, ou de que eu posso comer por dois, porque o bebê está... Se você tem essa ligação direta com o bebê via placenta. Então, se você consome drogas, o bebê também vai consumir. Se você bebe bebida alcoólica, o bebê também vai consumir. Então, existem os trabalhos hoje mostrando que uma mãe que usa drogas ou que bebe tem efeitos neurológicos no bebê. E aí, essas consequências, quem sofre depois? É verdade. Então, isso é extremamente importante. A mãe tem que entender que se ela ganhou e ela engravidou com peso X, ela vai poder ganhar X na gravidez e isso tem que ser respeitado para cada um. Tem que fazer um acompanhamento nutricional, porque a cada trimestre isso vai modificando para cada mãe. De acordo com as necessidades do neném. Justamente, de acordo com as necessidades de cada bebê, né? E também de acordo com a alimentação da mãe. Se a mãe engorda tudo no início, ela tem que frear para ela não engordar tudo depois. Né? Porque uma mãe que ganha muito peso, ela pode sofrer lá na frente um diabetes gestacional. Né? Ela pode sofrer uma eclâmpsia, um pré-eclâmpsia. E isso também compromete a saúde do bebê. Então, é isso que eu sempre falo, explico às mães, gente, cuidado com esses problemas, porque depois que eles acontecem, você não consegue reverter. É verdade. Então, não isso que é como importante. Voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Tem que atrás. frear a compulsão, né? Porque Isso. existe a vontade, existem os desejos, vamos dizer assim, de comer, talvez, um chocolate, alguma coisa que você não tem o hábito de comer e aí dá aquela vontade. Mas equilíbrio. Equilíbrio. A quantidade. Precisa de comer doce todos os dias? Precisa de comer excesso de açúcar todos os dias? Não, você pode ir no aniversário comer um doce, você pode comer um bolo. Né? Não precisa de comer tudo todos os dias, ou não precisa de comer em grandes quantidades, não precisa sentar e comer um bolo inteiro. Até porque não tem essa fome também, né, de comer um bolo inteiro. Né? Porque se falou que gestante pode comer de tudo e está tudo equilibrado. E aí? É a desculpa da gravidez. É a desculpa. Quando eu vejo gestante tomando Coca-Cola, eu fico, nossa... Pois alimentos, existem alguns alimentos que são quase que proibidos na gravidez para evitar, por exemplo, refrigerante, gás. Fora todo o problema do refrigerante, né, o excesso de açúcar, aquela coisa toda, tem a questão do gás. Além do refrigerante, quais são os alimentos, assim, você fala, não consuma terminantemente, que não vai ser bom, não vai ter nada de bom? Raquel, o refrigerante não é só, antes fosse nunca, só açúcar, né? Antes fosse só açúcar, o problema são os corantes. Os corantes são extremamente tóxicos, principalmente para a função cerebral. Pois é. Tá? E a cafeína. Então, ou seja, se for os refrigerantes à base de cola, eles são ricos em cafeína. Então, agita o bebê. Ele fica mais agitado. Tá? Outros alimentos que a mãe tem que evitar bastante são alimentos que contêm glutamato monossódico. Isso, por exemplo, os chips,
né, que são alimentos que as mães constantemente eu vejo consumindo, ou dão para os filhos também, aquelas que já têm, né? E os caldos de tempero, né, os caldos quinoa, os sazões, esses alimentos também são lotados de glutamato monossódico. O shoyu, que é um tempero extremamente lotado de glutamato. Por que o glutamato é ruim? Porque alguns trabalhos mostram que o glutamato ele pode causar doenças neurológicas, porque ele mata neurônios. Então pensa, aquela pessoa faz comida todo dia com caldinho, ela coloca um shoyu na comida, ela come chips, ela consome produtos industrializados, ela consome temperos prontos. Imagina como é que está o neurônio dessa pessoa. Já é ruim para ela. Na verdade, uma pessoa que não esteja grávida, isso já é ruim, né? Mas imagina para a mãe que está gerando um ser lá dentro mais... e que está dependendo desses nutrientes. Então, é ruim também, tá? Tem outros trabalhos que falam hoje a respeito dos adoçantes, né? Adoçante, há muitas controvérsias com relação a isso, né? Mas tem que partir do proposto que o adoçante é um produto químico, né? Então, tirando a estévia, que é uma planta, os outros adoçantes são químicos. Então, a mãe que ingere adoçantes está ingerindo produto químico e mandando para o bebê, né? Eu já vi muitos gestantes que ingerem a sucralose, né? Porque o médico falou e permitiu. Mas a sucralose, ela tem trabalhos que mostram que a sucralose pode alterar a flora intestinal. E essa alteração da flora intestinal da mãe prejudica também o bebê. Porque o intestino, ele é um órgão que vai irrigar bastante as nossas células, porque é por lá que os nutrientes são absorvidos. E se você está com o intestino machucado, se você está com o intestino detonado, com certeza você não vai conseguir ter essa absorção adequada. E como que os nutrientes vão chegar para esse bebê? Então, existe controvérsia. Então, eu falo, gente, você pode usar açúcar, mas em pequena quantidade, ou quem tolera o paladar, pode usar uma estévia, porque a estévia, ela é natural, é uma planta. Existem chás, mistura de chás que tem a estévia, né? E aí você faz um chazinho e tem lá aquele saborzinho doce, né? Melhor do que, às vezes, aquela gotinha que amarga no final. Né? Então, tudo vai depender de cada né, de cada tolerância. Quer dizer, enfim. a alimentação ela deve ser equilibrada como qualquer outra alimentação, Sim. Não tem que comer mais ou menos por conta disso. Agora, quando você está se reeducando, tem sempre aquela fominha, né? Você nunca está 100% satisfeito. E na gravidez, pode acontecer isso também? Essa fominha tá ok? A fome aumenta. Ou sei lá, já estou com fome, eu tenho que comer. Não, como é que é isso? A fome aumenta, com certeza. Por quê? Porque é um outro bebê, né? É um outro ser se nutrindo do que você está comendo. Então, aquela necessidade que era sua, única, ela já não é mais. Aumenta-se no primeiro trimestre cerca de 200 calorias, no segundo 350 e no terceiro 450 calorias a mais da sua necessidade por causa do bebê. Então, com certeza, essa fome aumenta. Mas é preciso comer os alimentos certos. Às vezes, no intervalo entre um café e um lanche, uma fruta só não vai te saciar. Sim. Porque é muito pouco. Então, temos que fazer o quê? Agregar outros alimentos. Combinar novos alimentos. Pode combinar uma outra fruta, pode combinar grãos, pode colocar castanha, se você tiver tolerância, não vejo problema. Né? Se está dentro do peso adequado, podemos colocar um outro carboidrato. Se aquela mãe está muito acima do peso, tem que tentar colocar uma proteína ou gordura junto para saciar. Então, isso vai depender. Né? Mas essa fome realmente ela é natural. E ela precisa ser saciada porque precisa ser saciada com alimentos certos, porque às vezes você vai consumir alimentos que não vão te saciar. Sim. Por exemplo, o pão francês. Não sacia. Não sacia. Imediatamente ali. Justamente você come depois você come outro e depois você vai comer outro e aí vai consumir alimentos que aumentam muito a glicose e esse excesso de glicose, essa hiperglicemia não é legal para o bebê. Então, por isso que tem que optar pelos alimentos integrais, que vão te dar uma saciedade maior. Você vai ficar mais tempo saciado, porque os alimentos integrais têm essa propriedade. Tá certo. Bom, o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje é alimentação. Quem fala conosco sobre o assunto é a nutricionista Aline Rodrigues. A gente está falando um pouco sobre como manter uma alimentação equilibrada, como conseguir manter isso a longo prazo, alimentação na gravidez, os excessos, o que pode, o que não pode fazer. A gente vai entrar no assunto de jejum prolongado, mas só antes, para a gente completar o que foi falado no bloco anterior, a importância da atividade física em todo esse complemento de quem está querendo manter um corpo saudável,
principalmente para as gestantes, né, Aline? Raquel, o que eu percebo muito é que as gestantes, elas reclamam da questão de voltar ao peso anterior à gestação depois que o bebê nasceu. E aí uma das variáveis que influenciam bastante nessa recuperação, né, do peso é atividade física. Então, em muitas conversas com educadores físicos, em debates, em estudos, né, chegou-se à conclusão que a atividade física durante a gestação é extremamente importante. É claro que se a mãe não apresentar fatores de risco, né, se ela não for uma hipertensa, um diabético descompensada, a atividade física vai ajudar bastante em manter o peso, o ganho de peso adequado, tá? Existem também os trabalhos que mostram que a atividade física ela exerce um efeito muito importante na formação de neurônios no bebê. Então, isso é muito importante também para o desenvolvimento intelectual daquela criança quando ela crescer, né? E outra coisa, mães que se alimentaram bem e fizeram atividade física durante a gestação conseguiram no primeiro mês recuperar o seu peso anterior. Então, a atividade física durante a gestação não é doença, não prejudica. É claro que tem que ser acompanhado também por um profissional adequado, nem fazer dentro do limite, sem exagero, né? Então, é muito comum, às vezes, mães pararem de fazer atividade física porque o médico mandou, né? E sem motivo algum, não teve necessidade. Agora, se for acompanhado, né? Se tiver um instrutor, um personal, uma pessoa que sabe das suas limitações, né, e te conduzir adequadamente, não tem problema nenhum. Rapidamente você vai conseguir voltar no seu peso, né, sem sofrimento. Isso aí. Bom, a gente vai falar um pouco do assunto da moda, que é a questão do jejum prolongado, né? A gente ouve muito falar aí as pessoas que ficam 8, 12 horas sem se alimentar e depois come aquilo, produtos, né, alimentos específicos e ajuda no emagrecimento. Qualquer pessoa pode fazer isso? Qual o risco desse jejum, Aline? Depende, né, Raquel? Tudo vai depender de cada paciente. Então, durante a consulta, é importante analisar primeiro se a pessoa tem fome em todos os horários. Porque nós sabemos a importância de se alimentar de 3 em 3 horas, isso é importante para manter o metabolismo mais ativo, para poder manter a pessoa alimentada, para poder conter um pouco a compulsão. Então, isso é importante para várias pessoas, mas isso muitas vezes não se encaixa para todos os pacientes. Aí apareceu a história do jejum, tá? Primeiro, existem vários protocolos de jejum, né? Tem protocolos de jejum de 16 horas, outros de 24 horas, então isso vai depender de cada realidade, tá? Se for um paciente que, como já chegaram vários para mim, que não conseguem se alimentar pela manhã, ali não tenho fome, ou quando eu vou comer eu passo mal, eu fico indisposto, né? Eu consigo depois comer só mais ou menos 11 horas. Ele vai encaixar facilmente no protocolo de jejum de 16 horas, tá? 16 por 8, então ele come mais ou menos 11, tá? 11 horas da manhã, depois ele vai comer 7 horas da noite. E aí depois ele vai consumir só no outro dia, às 11 horas. Mas isso durante um tempo também? Isso, 1, 2 vezes na semana no máximo, que seria adequado sem prejudicar o organismo. Por quê? Porque os estudos mostraram que o jejum, quando a pessoa ela fica algum tempo em jejum alimentando-se corretamente, não é tipo assim, depois do jejum você come um pastel. Sim. Não é. É consumir alimentos que tenham pouco carboidrato, alimentos que tenham um teor de gordura maior, porque a gordura é quem dá a saciedade, então deixa a pessoa saciada por mais tempo, ela consegue manter esse jejum, nesse protocolo, por exemplo, de 16, 18 horas. Então, nesses trabalhos com jejum, mostrou que as pessoas que fizeram, elas tiveram uma baixa na insulina, e a insulina é um hormônio que, se ele estiver alto, a pessoa não emagrece. Se ela estiver baixa, a pessoa consegue usar a gordura como fonte de energia. Então, você consegue aumentar a eficiência dessa insulina quando você entra no protocolo de jejum, né? Pessoas também que fizeram jejum de 16, 28 horas, elas fizeram o quê? Elas melhoraram a resistência à insulina, que é o quê? Essa ação da insulina. Muitas vezes a insulina aumenta no nosso sangue, mas ela não consegue agir na nossa célula. E a pessoa que ela faz o jejum, ela consegue melhorar esse protocolo. Então, isso você consegue otimizar mais o uso de gordura como fonte de energia quando você faz o jejum, ok? Isso é em casos que deram certo. Casos que não dão certo, pessoas extremamente compulsivas não conseguem fazer o jejum. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é muito compulsiva. Ela tem fome de 2 em 2 horas, ela tem vontade de comer, ela quer sempre comer. De 2 em 2 horas ela tem, barriga cheia. Justamente. Aí ela falou, que eu li na internet que jejum é legal.
Eu posso fazer? Eu falei, pensa no seu caso. Você acha que você vai conseguir? Jejum de 1 hora. Você não vai dar contas. Então, você não vai conseguir fazer. E aí, esse fato de você não conseguir fazer porque você tem fome toda hora, vai aumentar o estresse, aumentando o cortisol, que é um hormônio que aumenta o depósito de gordura. E aí, o que vai acontecer com você? Vai engordar. É o efeito contrário. Então, isso vai depender de cada pessoa, tem que analisar. Não dá para começar a falar, eu vou fazer esse jejum e aí eu vou comer um queijo depois, e a pessoa faz isso aí aleatoriamente, sem nenhum acompanhamento. E outra coisa, quando o corpo começa a usar a gordura como fonte de energia, joga-se para o sangue uma quantidade muito grande de toxinas. Essas toxinas são extremamente lesivas para o nosso corpo. Elas matam as nossas células. Pode gerar um envelhecimento precoce. Então, nesse protocolo do jejum, é importante jogar alimentos antioxidantes, alimentos que vão diminuir esses radicais livres. Né? As frutas vermelhas têm um potencial antioxidante muito legal, o gengibre ele tem um poder antioxidante. Alguns chás, como dente de leão, alcachofra, que protegem o nosso fígado também, são extremamente importantes. Para quê? Para diminuir esses radicais livres. Senão a pessoa vai emagrecer e ainda assim vai ficar envelhecida, vai ficar com aparência não saudável. E aí não adianta, né? E não adianta. Não chega ao propósito. Muitos me perguntam, você concorda? O que você acha? Né? Porque essa questão do jejum é uma coisa bem diferente do que a gente aprende na faculdade. Sim, a gente aprende que a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas, né? pelo menos. Porém, a gente tem que adequar a realidade do paciente. Se ele não tiver fome pela manhã, de repente ele consegue fazer um jejum, ele consegue alimentar. Ou seja, esse jejum, esse protocolo, ele é específico para algumas pessoas só. Algumas pessoas. Não tem como você, agora nesse ponto da minha dieta eu quero fazer o jejum. É só para emagrecer. Porque tem muita gente que é isso, né? Só para emagrecer, legal, mas se você tem fome pela manhã, pode ser que esse jejum não vai dar certo para você, vai te estressar mais, vai aumentar mais ainda a sua compulsão e a vontade de comer. Então, não é para todo mundo que dá para fazer, né? Agora, se essa pessoa que já não tem fome pela manhã e vai falar assim, Aline, eu tenho fome só mais na hora do almoço, eu vou falar que legal, né? Então, vamos colocar, então, nessa hora do almoço, perto do almoço, já uma refeição rica em antioxidantes, com proteína, com gordura boa, porque dá para você fazer pelo menos uma vez na semana esse jejum, para quê? Para ativar sua queima calórica. E aí, consequentemente, você vai emagrecer e vai atingir os seus objetivos. E não é todos os dias, não precisa de fazer isso todos os dias. Aí, o que às vezes eu oriento? Falar, você não tem fome pela manhã? Toma um líquido, toma um suco. Né? Faz um suco verde detoxificante com a couve, que tem um papel muito importante na proteção do fígado, com uma fruta que não tenha tanto carboidrato, porque para quem deseja emagrecer não deve consumir tanto carboidrato pela manhã, tá? Então isso já é comprovado, pessoa que quer esse emagrecimento tem que reduzir a quantidade de carboidratos consumida na primeira refeição do dia. Associa com o gengibre, que eu já falei da função anti-inflamatória, da função protetora do fígado, bate tudo com água e toma. Aí o líquido já vai proteger um pouco as células, já vai proteger o organismo para a próxima refeição. No caso de comer carboidrato pela manhã, dá preferência aos integrais. Aos integrais. Se for comer carboidrato... Que consuma os integrais. Mas se a pessoa deseja um emagrecimento, ela não deve consumir tanto carboidrato pela manhã. Porque existem os trabalhos hoje que têm mostrado que um gene que é liberado pela manhã, né, ele ativa a queima calórica, ele ativa a queima de gordura dentro do músculo. E se você consome muito carboidrato pela manhã, exemplo, como pão, como bolo, como mamão, como banana, mel, granola, você joga essa quantidade de carboidrato numa quantidade muito elevada. E aí o que acontece? Você diminui um pouco essa eficiência do uso de gordura como fonte de energia. Então, quem que vai poder instruir a pessoa com relação a isso? O nutricionista. Aí vai poder realmente montar e adequar a alimentação de modo que ela seja... Né, ela atenda às necessidades e objetivos de cada paciente. Seja fácil de fazer. Aline, quero agradecer muito sua presença aqui, foi muito enriquecedor. Volte outras vezes, vamos falar de outros assuntos também, que eu tenho certeza que é de interesse de todo mundo. E boa sorte no seu trabalho aí, tem sido sucesso aí, parabéns. Eu que agradeço, muito obrigada. E o 7 Lagoas no Debate fica por aqui, obrigado por sua companhia. Até o próximo programa.